Olá você, ligado aqui nos canais da Rádio Praia FM, aqui dos estúdios Costa Norte, quem vos fala é Paulo Ricardo, apresentando mais um episódio do Fabcast. Ao meu lado, meu companheiro Peterson Fernandes, mais uma vez aqui indo para o nosso 5º episódio desse podcast. E hoje aqui nós temos 2 convidados especiais, professor, doutor Alessandro Azevedo e Gabriel Pereira. Por favor, Alessandro, se apresente para nós. Opa, primeiramente aí é um prazer estar aqui, agradeço o convite de vocês, né? Eu sou professor aqui da Faculdade Bertioga, além de outras 2 faculdades, a Uninove e a Unisus em Suzano. E eu vim bater esse papo com vocês aí sobre o direito penal, o reflexo dele na sociedade, e vou fazer parte aqui do discurso, da oratória aqui dessa matéria maravilhosa com o Gabriel, nosso grande aluno aí de Direito da Faculdade Bertioga. É isso aí. Boa tarde, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês, né? Muito obrigado pelo convite, Pet, Paulo. Muito obrigado por estar aqui comigo, professor. Vai ser um debate muito interessante. Isso aí. Então, credenciais dadas, eu só queria saber um pouquinho de quem é Alessandro, suas formações, onde você atua, onde é que fica o escritório. Bom, vamos lá. Eu sou advogado desde o início, né? Não tive nunca, desde quando me formei, a pretensão de prestar concurso, nada disso. Sou formado em Direito pela Universidade Brás Cubas de em Mogi das Cruzes. Eu também tenho alguns cursos de pós-graduação em Direito Público. Eu tenho... Olha pra lá, né? Não, tanto faz, pode olhar pra câmera, fica à vontade. Fica à vontade, é o bate-papo. Então vamos lá. Eu tenho mestrado em Direito e desde 2003 atuo com Direito Penal como advogado. Também atuo em outras áreas no escritório, Direito Bancário, mas a maior linha nossa lá de atuação é Direito Penal. E junto com isso, à noite, a gente também dá aula de Direito Penal exclusivamente. Penal, processo penal, que Pouco é a corrido, nossa né? área Pouco corrido. de atuação. Fico imaginando como é que é a dinâmica A desses gente caras estava todo conversando dia. aqui um pouco de ligarem as câmeras aqui, nós estávamos conversando justamente sobre a rotina do professor. Porque querendo ou não, ele tem o escritório, né? Tem que vir dar aula, tem cliente para atender, tem consulta para fazer. E aí acaba tendo que assimilar tudo isso dentro de um dia, acaba sendo bem complicado, uma semana, no mês. Com certeza. É bem complicado. Então tem uma pergunta que é muito clássica que a gente sempre faz, que é pro Gabriel e pro Alessandro, que é: Gabriel, você entrou no curso de Direito com quais pensamentos, com quais ideias lá pra frente? E logo em seguida também o Alessandro, quando você entrou, como era a sua cabeça, o que você pensava em ser? É bastante importante a gente ver aí um profissional hoje, atuante, e um que está Informação. ingressando agora, para ver como é que são essas ideias aí. Se quiser começar, Gabriel, qual foi a sua ideia quando você falou assim, não, vou fazer o direito? Na verdade foi por acaso, né? Eu terminei o ensino médio, eu queria fazer concurso, né? Concurso para PM, concurso para o Exército. E aí meu pai falou assim, Gabriel, você tem que fazer alguma coisa. Aí eu falei, vou fazer faculdade. E aí foi assim, no pulo, aí meu pai falou assim, Gabriel, então faz faculdade de Direito que é legal. Eu falei, tá bom. Aí eu tô aqui agora, né? Almejo continuar, sonhar em ser polícia ainda. Mas é isso, né? Agora com uma graduação maior, né? E qual foi o impacto que você teve, assim, o que você tá achando do curso? É o que você esperava? Não é o que você esperava? Rapaz, eu me apaixonei por esse curso porque eu não tinha muitas expectativas, né? Eu me apaixonei mesmo. É algo que eu já esperava. Certo. E o senhor? Bom, a minha introdução no direito foi um pouco diferente, né? Se eu fosse analisar, a minha formação tinha que ir lá pro lado da engenharia, porque desde quando eu comecei a estudar, eu fiz Senai. O Senai, na época que eu fiz, foi lá, se não me falha a memória, 1994 ali, era aquele período integral, tinha bolsa de empresa, eu tinha um registro já desde os 14 anos, eu era um jovem aprendiz, registrado em empresa. Só que eu percebia que trabalhar com
a área mecânica, né, que era o curso que eu fiz de mecânico, né, geral, torneiro, essas coisas, não era para mim. E aí eu comecei a fiz técnico em eletrotécnica, fui para a empresa, mas eu não conseguia me realizar naquelas áreas. Eu sou uma pessoa que eu não tenho um dinamismo de trabalhar com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, por muitos anos, muito tempo junto. E aí eu começava, pra você ter uma ideia, de, sei lá, de 99 a 2002, que foi quando eu efetivamente comecei a trabalhar em indústria e parei de trabalhar em indústria, eu passei por 6 empregos. Com 6 meses eu pedia conta. Eu tenho um monte de fundo de garantia bloqueado lá na Caixa Econômica porque eu pedia conta. Eu não suportava trabalhar dessa forma. E eu comecei a pensar em algum curso que me desse essa liberdade. E eu encontrei isso dentro do direito. E assim, me realizei totalmente, né? Porque hoje eu atendo clientes diferentes, estou em fóruns diferentes, com juízes diferentes, em sala de aula, cada dia eu tô com uma turma, cada semestre eu tô com uma turma. Então, poxa, agregou assim muito, me transformou como pessoa e ao mesmo tempo me realizou profissionalmente. Tanto que agora eu não peço mais a conta de 6 meses, né? A faculdade na FAB aqui eu tô já desde 2009. Então eu tô bem feliz com a área que eu escolhi e eu acho que é uma área que abre leques, abre possibilidades para qualquer pessoa. Acho que é o curso, não desmerecendo outras áreas, mas é o mais completo que tem o curso de Direito. A gente é suspeito para falar, porque a gente teve uma conversa com a professora Marisa na semana retrasada. E ela falou justamente também sobre a ADM, que tanto a ADM quanto o Direito são um dos cursos que mais abrem leques, né? Sim. E combina com qualquer área que a gente queira, a gente consegue complementar. Bem bacana. Né? Bem, vamos começar com o assunto técnico? Vamos pro técnico. Quer começar você? Quer que eu faça a pergunta? Pode começar, Pode? eu deixo. Tá bom. A pergunta é mais geral, né? Que é qual que é a função do direito penal dentro de uma sociedade? Que função ela exerce? E vamos começar com essa. Tá. Bom, nosso público aqui é diversificado, né? Sim. Tá, então eu vou pedir vênia aí para quem estiver nos ouvindo, que seja da área jurídica, eu vou trazer um termo um pouco mais simples para todo mundo entender. Né? Sim. O direito como um todo, ele entra como um regulador social. Então nós temos, para viver bem em sociedade, que ter regras. Certo. E o direito, ele dita essas regras. Então, além da moral, além dos bons costumes, que muitas vezes não resolve o problema, o direito ele vem ali como regras positivadas para que as pessoas que vivem em sociedades saibam o que pode ou não fazer e saibam a consequência de quando descumpre essa regra, qual vai ser a consequência jurídica dos seus atos. Né? E especificamente o direito penal, ele vem com uma função um pouco mais contundente, vamos colocar assim. Por quê? Porque o direito penal, eu até costumo dizer isso em aula, o direito penal, dentro do direito penal, nós temos um princípio que é chamado de princípio. Princípios são regras que ditam, né, a aplicação do direito, para todo mundo entender isso. Então, nós temos um princípio chamado princípio da ultima ratio, ou última razão, tá? E ele quer dizer, de forma bem simples, o quê? O direito penal, quando ele é acionado, ele tem que ser acionado em último momento. Então, vou fazer um exemplo bem simples aqui, bem fácil para vocês entenderem. A pessoa, quando deve alimentos, dívida de alimentos, pai em relação ao filho, ela vai ser acionada na justiça, lá no direito civil, e ele pode ser preso pela dívida alimentar, pela lei de alimentos. Mas também houve ali um crime de abandono material, que está lá no artigo 284 do Código Penal. Mas é muito raro, é difícil você ver a responsabilização penal pelo 284. Por quê? Porque, em razão do princípio da ultima ratio, o direito civil muitas vezes consegue resolver esse problema. Então, o direito penal, na verdade, como pacificador social, ele vai ter que entrar, mas ele vai entrar em último plano.
porque a consequência do direito penal ela é drástica na vida da pessoa, principalmente da pessoa de bem. Porque, veja só, a condenação, penalmente falando, traz uma carga, uma consequência. Os operadores de direito podem até criticar o que eu vou falar, mas é perpétua. Porque os maus antecedentes vão dificultar, por exemplo, essa pessoa numa colocação no mercado de trabalho, num concurso público. Então, o direito penal dentro do direito, é um pacificador, mas é um pacificador que vai trazer uma consequência bastante severa na vida da pessoa. Por isso que ela tem que ser aplicada com muita parcimônia, inteligência e principalmente humanidade, que é o que a gente busca, né? Que é o que a gente pensa quando a gente atua na defesa de quem comete um crime. Não é defender bandido, não é fazer com que o bandido não seja punido, mas fazer com que haja a punição justa para a conduta que essa pessoa praticou. É isso que é difícil de se parametrizar dentro do direito e da justiça hoje. Sim, era inclusive uma das coisas que uma das pautas aqui era justamente essa reputação que advogados criminalistas têm, que é para defender bandido, é para tirar bandido da cadeia, a gente sabe que quando a gente vai, isso a gente acaba falando todo episódio, existem profissionais bons, profissionais ruins, independente da área, mas o criminalista em específico, justamente pelas emoções fortes da massa, acabou pegando esse estereótipo do cara que vai tirar sempre o bandido da cadeia, né? É uma das coisas que a gente ia comentar também, né? Que a gente já tinha combinado de falar. Outra coisa, quando eu entrei na faculdade, eu lembro que a professora Noli, uma das primeiras coisas que ela falou, além daquele recadinho maravilhoso que ela manda na lousa, ela colocou, deixa o senso comum lá fora. Aqui dentro, a gente está aqui para seguir a regra. Não é que a gente vai virar monstros ou algo do tipo. É que a lei tá ali para ser seguida. Não é porque ele cometeu o pior crime que não tem todo um caminho para ser seguido ali. Sim. E ele ter a pena justa. Sim. Não adianta, a gente não tem a pena perpétua aqui, ou a pena de morte, ou aquele negócio de olho por olho, dente por dente. Sim. Entendeu? Então, você tem uma linha para seguir ali. Sim. O que eu acho é que assim, a sociedade, de certa forma, ela esquece que a lei não é feita por bandido. A lei é feita para a sociedade, né? E seria um pouco até... Seria irrazoável você, qualquer pessoa, qualquer ser humano que vive hoje, falar que nunca vai cometer um crime, não é? Então, claro, tem crimes que a gente fala, eu não vou cometer um roubo, um estupro, um crime... Mas quem nunca pode afirmar que não vai cometer uma sonegação fiscal? É verdade. E existe aquela frase também, né? É melhor um condenado solto do que um inocente preso. Sim. Então é aí que vem aquela questão, né? A lei, ela não tem que ser interpretada, principalmente a lei penal, para o bandido. Ela é para a sociedade. Qualquer um que desviar daquele regramento vai responder. Sim. Ponto. E você já falou para sua família já que você quer seguir nessa área? Sim. E qual foi a reação? Meu pai não quer que eu seja polícia. Não quer, tá? Mas não é medo mesmo de bala, porque aí... Vai só correr atrás dos tóxicos. Esse Gabriel, rapaz. Esse menino é de ouro, viu? Aqui é... E você, e do direito penal, tem uma área que você gosta mais dentro do próprio direito penal? Rapaz, eu quero muito ser promotor, né? Porque assim, quando eu entrei, eu tinha aquela ideia assim, bandido bom é bandido morto. Hoje eu entendo que há pessoas que são condenadas inocentemente, né? Assim, lógico que quando é comprovado que a pessoa comete o crime, eu defendo fielmente que a pessoa tem que pagar com aquilo, não importa como, né? Mas, pra mim, hoje ter essa mente mais aberta foi muito inovador pra mim. Assim. Não, e é interessante você falar isso porque é justamente uma virada de chave que eu vejo muitos alunos do direito.
Ó, tendo. Tá no quarto semestre, quer ser promotor. No 10º vem pro lado da defesa. O Evangelho de Alessandro Azevedo. Já tá melhorando. Não, e vendo? essa mudança de mentalidade realmente acontece muito, porque quando a gente vai falar de lei, a gente tem que ser muito pragmático, né? E já o direito penal tá justamente aí pra gente não virar uma barbárie, né? A gente fazer a justiça com as próprias mãos, Nem né? pode. E tem que ter um processo pra isso. Cara, e você pode chegar em qualquer um da faculdade, não desmerecendo nenhum professor, Deus me livre, todos os professores são maravilhosos. Só que você pode perguntar pra qualquer um qual é a melhor matéria. O pessoal vem, penal. Penal. Ó, Então temos vem aqui, com- ó, excelente professor. Dos melhores professores que tive Vivi. ao longo da minha vida acadêmica, profissional excelente, Bacana. Viviane Viviane Ferraz. Ferraz. Dei aula Obrigado. pra Vivi Viviane. na Uninove, no 8º semestre. Prática penal. Prática penal, Um olha. abraço, Vivi. Obrigado. Ela é o quê? Santos? Não, é São Paulo. São Paulo? São Paulo, Memorial, unidade do Memorial na Barra Funda. Uhum. E quando a gente vai falar de direito penal, a gente sempre atrela o assunto aos piores casos. Homicídio, estupro, tráfico, mas a gente sabe também que existem as categorias dentro, né, do direito penal, e aí tem coisa que a gente chama de contravenção penal, tem coisa que é de fato crime, e aí eu já queria até entrar nessa seara e perguntar qual que é a principal diferença entre contravenção penal e crime, que às vezes eu sinto que as pessoas se confundem muito nesse assunto, principalmente quem é leigo. Bom, vamos tentar desenhar aqui, eu vou falar e vocês vão mentalizando e fazendo uma Costuma mapinha dar mental. aula com É. a lousa lá desenhando, deixando bem claro ali. Deu um giz para esse homem. Traga uma lousa Mas aqui. vamos lá. A contravenção penal é uma espécie de infração penal. Então pensa assim, infração penal, ela se subdivide em crime e contravenção penal. Tá? Crime, eu tenho o Código Penal e eu tenho um montão de leis penais esparsas, e eu confesso a você que eu não sei o número. Mas, Não, por exemplo, tudo bem. lei de drogas, a 11.343, lei Maria da Penha, enfim, 11.340, lei de trânsito, 9.503. A lei de contravenção penal, que na verdade é um decreto-lei, só existe um, que é o 3688 de 41. Então, tudo que está ali dentro é considerado contravenção penal, que são infrações penais com penas muito brandas, porque são delitos leves, tá? Mas se eu pegar lá a lei 9.099, que é a lei do juizado especial, e tem uma parte dela que começa lá no artigo 60, que é o do juizado especial criminal, especificamente o artigo 61, lá está escrito que as infrações penais, os crimes e contravenções com penas de até 2 anos são considerados delitos de menor potencial ofensivo, tá? Então eu vou ter crime que... Então, resumindo, crime é tudo que não está na lei de contravenção penal, ok? Só que eu tenho a contravenção penal como delitos com penas muito leves, multas, enfim. E eu tenho ainda assim crimes que têm penas leves, que são considerados de menor potencial ofensivo, mas a distinção é justamente a previsão legal, tá? E óbvio que nas contravenções penais a punição ela é mais branda, são prisões simples, enfim, tá? Enquanto no crime eu posso ter até um regime penitenciário fechado para quem comete a infração penal. Ok, tem alguns exemplos de contravenção penal? Vias de fato, por exemplo, Vias de você dá um tapa no rosto de alguém, é uma contravenção penal. O que vai diferenciar é o dolo, né? E a lesão. Então, por exemplo, um puxão de cabelo pode ser uma contravenção, pode ser uma contravenção penal, dependendo do enquadramento, mas um tapa fica mais claro aí. Fica mais claro. Tá? Pra gente falar aí. É ruim, mas nem tanto. Exploração de máquinas caça-níquel é uma contravenção penal. Jogo do bicho é uma contravenção penal. Então nós temos algumas condutas que são consideradas contravenções seria um penais. crime, em teoria seria um crime sem vítimas, né? Um crime sem- Não crimes, se você fala crime, você está trazendo isso pra trazendo, fora do decreto-lei, né? São infrações penais que tem vítima, obviamente, tem bem jurídico tutelado ali, mas aos olhos do legislador penal, com uma reprovação pequena, a ponto de não ter a necessidade de ter uma punição mais severa. Você diz aí Sim, para ficar bem simples para todo mundo que está ouvindo. Sim, tá? Sim. Na questão do jogo do bicho, por exemplo. Além do jogo do bicho, a gente tem hoje em dia as casas de bets.
Milhões de casas de bets que tem aí, algumas até colocam alguns termos de responsabilidade, de legalização e tal, só que até onde eu sei, não sei se mudou, no Brasil em si é proibido o cassino. Sim. Ainda é, né? Ainda é. Mas mesmo assim ainda tem. Então, de qualquer forma ali, estamos cometendo uma irregularidade, ou a casa somente comete essa irregularidade? Reguladas, né? Então, tem quando algumas que são há essa reguladas. regulação, tem o aval e não há problema. Vai haver o problema quando não houver essa regulação, estiver fora dos regulamentos para fins da exploração desse tipo de aposta, né? Que aí vai depender da análise de cada uma das casas, né? Mas, via de regra, pode sim estar cometendo alguma infração penal. No caso, seria contravenção penal. Depende, né? Depende porque a contravenção penal é uma infração penal de baixo potencial ofensivo. É que assim, o enquadramento, ele pode ele pode dar tipicidade, encaixar no tipo penal de várias formas. A gente não sabe qual o dolo dessa bet. Se for, por exemplo, enganar pessoas, pode ser um crime de estelionato, né? Se apropriar, enganar pessoas acreditando, fazendo com que o criminoso obtendo vantagem ilícita, eu posso ter ali o artigo 171 do Código Penal. Então vai depender da conduta que foi praticada para a gente verificar qual vai dar a adequação típica, né? Então, e até passei esses tempos aí, acabei indo na delegacia por causa que um amigo meu teve um problema. Até tirar uma dúvida já. Um amigo meu já cachorro... Eu vou tirar uma dúvida pro amigo dele. Não, eu vou dar um resumo rápido. Foi meu cachorro que cometeu um ato Vou dar um ilícito resumo ali. rápido. Invadiram a casa de um amigo meu. Roubaram algumas coisas lá. Televisão, levaram até a airfryer do menino. Roubaram as coisas lá. Sim, 5 pessoas. Acontece que... Armados? Um deles estava armado. Deu roubo mesmo. Acontece que, aí ele já coloca o mentirão, fantasma, isso é verdade, tá? E eu tenho até os vídeos das câmeras pra provar. Acontece que o vizinho da frente tem câmera. E pegou todos os vídeos deles entrando e tudo mais. Acontece que a gente chamou o 90 rápido. A gente não, né? Eles que estavam lá chamou o 90 rápido. E quando eles foram procurar os meninos na região, encontraram os 5. Mas só um deles estava com um pertence. Furtivo. Dentro da casa. Que era justamente o documento do meu amigo. Tá. Acontece que no caso, só ele foi pego em flagrante. Os outros 4 não. Mesmo a gente tendo as câmeras, que batiam inclusive com as roupas que eles estavam usando. Ok. 4 saíram da delegacia como se não tivesse acontecido nada. E apenas um ficou lá como flagrante. Ok. Esse resultado tá coerente? Por que a câmera não serve como flagrante? Olha, que flagrante, próprio, se você for analisar a palavra flagrante, você vai perceber que é a ação de quem está cometendo o ato. Então, lá no artigo 302 do Código de Processo Penal, nós temos algumas espécies de flagrante, tá? Flagrante próprio, quase flagrante, enfim. E, a grosso modo falando, flagrante é quando a pessoa é surpreendida ou cometendo crime, tá? Ou, no seu exemplo aí, com objetos, logo após o crime, com objetos do crime, a res furtiva. E no seu caso, um deles apenas que estava com o objeto do crime após o crime, os demais não, ok? Então ali tem a classificação dos flagrantes, tá vendo? Alguns deles no CPP, outros na lei de preparado, forjado, ação controlada. Ele foi o presumido. Então, ele foi encontrado com objetos do crime, tá vendo? Os demais não foram no ato, nem perseguido, nem encontrado. Então, eles não estavam em situação flagrancial. Então, eles não poderiam ser presos em flagrante. Se isso fosse feito, talvez o delegado pudesse responder ali por um abuso de autoridade, tá? Então, eles têm que ser liberados. E, teoricamente, tem que aguardar o processo em liberdade, porque, segundo o artigo 5º da Constituição Federal, eles são inocentes até o trânsito julgado. Isso não quer dizer que o fato deles responderem o processo em liberdade vai fazer com que haja absolvição. Tá? E isso não quer dizer que aquele que está preso em flagrante não possa ser liberado. Ele foi preso em flagrante, não quer dizer... E o flagrante ele vai durar 24 horas. Pelo artigo 306 do CPP, o prazo do flagrante
é de 24 horas. Então, se ele não for convertido, eu não sei se você sabe se isso aconteceu, mas se ele não for convertido em prisão preventiva, Não sei. esse agente que foi preso em flagrante, ele vai ser posto em liberdade e vai aguardar o processo em liberdade. Né? No Sem problema caso, nenhum. se ele for pego após essas 24 horas, Bandido Gregório do Voodoo. após essas 24 horas, ele for pego em flagrante com algum objeto, ainda consta como flagrante, mesmo passando ali 48, 72 horas, ou já não é mais o A flagrante? norma, ela não traz especificamente um período de horas, ela fala logo após, tá? Então, é possível sim que ele seja surpreendido em flagrante. E aí é simples, porque veja só, ele foi surpreendido com uma TV ou um celular objeto do furto, supondo que é o celular que foi furtado na casa do seu amigo, tá? E ele foi surpreendido com esse celular 48 horas depois. Então, se ele não for preso em flagrante pelo furto, porque não identificou que foi ele quem furtou, por exemplo, ele pode ser preso pela receptação, porque ele está aportando um objeto que é proveniente de crime. Então, de qualquer forma, respondendo à questão do flagrante, ele pode ser preso em flagrante, tá? Mas quando a norma diz logo após, ela não traz um prazo. Então a doutrina é bem vacilante em relação a isso. Professor, Ela deixa um prazo bem aberto aí. É, Geralmente 24 horas. o que as pessoas também não entendem é a inimputação de menores, né? Assim, por exemplo, um de menor pega um copo, ele vai no mercado e furta um copo. Ele pode ser até levado ali para delegacia ali naquele momento, mas ele vai ser liberado. Ele pode ser liberado, né? Não é que ele vai depender do tipo de ato infracional que ele praticou, né? Porque, muito embora ele pratique o crime de furto, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, ele vai ser considerado um menor infrator. E o menor infrator não comete crime, né? Ele comete ato infracional correspondente ao crime de furto, roubo. Eu não sei nesse caso se era menor ou não, é só porque como aconteceu essa semana, né, por coincidência, aconteceu só pra trazer aqui pro programa só. E eu só fui realmente pra saber se meu amigo tava bem, foi só pra trazer, porque foi uma dúvida que ficou, inclusive pra quem tava lá e não entende nada, falou, mas eles saíram pela porta da frente, eu vi, só ficou um lá, mas tem a câmera mostrando a câmera, não, mas tem aqui, olha aqui, mas não dá pra fazer, tem que passar por perícia, né? Tem que mandar as réas furtivas, sim. Então até pra avaliar valor, porque no caso do roubo não, né? Mas se é um furto puro e simplesmente, a gente pode falar depois do princípio da insignificância, alguma coisa assim. Tá? E aí? Quer fazer a próxima? Pode fazer a próxima, deixa. Bora. Eu tô falando bastante. Vamos lá. O que caracteriza um fato típico? Fato típico vamos lá. O Código Penal, ele adotou em relação ao crime, né, a teoria do crime, a teoria finalista da ação. O que quer dizer isso? Quer dizer que para ter crime, imagina um retângulo em cima, crime, eu preciso de ter 3 elementos. Imagina a luz. Fato típico, isso. Antijurídico ou ilícito e culpável. O fato típico, que é o que você perguntou, é a reunião de alguns elementos. Quais? Conduta, que pode ser dolosa ou culposa. Nexo causal, resultado de tipicidade. Então, o fato típico é uma conduta humana, voluntária, consciente, dirigida a uma finalidade, que gera um resultado, tá? E esse resultado se enquadra em um tipo penal, da atipicidade. Então, vou te dar um exemplo aqui. Se o Gabriel pega uma faca e estoca ela no corpo de alguém com a intenção de matar esse alguém, ele golpeia o corpo de uma pessoa pensando em matar uma pessoa, ele teve dolo de eliminar a vida dessa pessoa. Então o fato típico que ele praticou foi de tentativa de homicídio ou de homicídio, ok? Isso não quer dizer que ele cometeu um crime ainda, porque para ser crime eu preciso que esse fato seja típico, ilegal, antijurídico e culpável, porque ele pode ter feito isso em legítima defesa. E aí o fato é típico, mas não é anti-jurídico. E aí ele não vai ter crime. Então, para ter crime, eu preciso de 3 elementos. Tá? O fato típico é um dos elementos do crime, tá? Que é dividido em conduta, dolosa ou culposa, nexo causal, resultado de tipicidade. Basicamente é isso. Tá?
É mais complexo que isso, mas como a gente tá Não, a falando gente pra todo sabe mundo que é mais entender, complexo. Na sala a gente acaba vendo bem mais do Gente, que... vai desenho, vai de ponta a ponta na luz, aí ele sobe, ele desce, ele vira, aí volta, aí marca com amarelo e marca com rosa. tem que usar tudo quanto é cor lá. É bem complicadinho, mas muito interessante. Bom, acho que pra ficar ali na mesma linha de raciocínio ali, a gente entra no... Quais são os elementos do crime? Pra generalizar crime. Fato típico, Isso. jurídico. Então, fica culpado. na mesma linha ali. Isso. Na mesma linha. Eu até não sei se o senhor pode falar ou não, mas tem algum caso que o senhor gostaria de compartilhar aqui na mesa? Algum caso inusitado? Algum caso que doeu a cabeça para ajudar a resolver? Alguma coisa diferente? Todo caso, ele é bacana, ele é interessante, ele é trabalhoso, tá? Mas quem gosta de fofoca, eu tive um amar. caso que, por coincidência, sem mentira nenhuma, foi meu primeiro cliente. Meu primeiro cliente como advogado criminalista. Como criminalista. Foi o Foi o primeiro- primeiro caso. Foi no primeiro- caso, o primeiro caso no geral ou o primeiro caso primeiro criminal? caso que eu atuei Nossa, ok. depois que eu peguei a carteira da ordem. Nossa, então logo de primeira Logo- pegar um criminal Logo é de primeira. pesado. Foi assim, um colega de sala, o Fábio, eu perdi contato com ele, mas ele se formou Mais um abraço comigo. pro Fábio. E ele montou um escritório na época em Itaquaquecetuba. E eu tava em Mogi das Cruzes. Na época o escritório era na casa do meu pai. Primeiro mês que eu tinha começado a trabalhar, aí ele me liga e fala: Ale, você pega um caso penal? Eu falei, claro, é a área que eu vou atuar. Fiz OAB em penal, Não, e estudo normalmente penal. recém pego o OAB aceita também. Mas foi engraçado. E aí o que aconteceu? Ele me passou esse caso. E o cliente estava preso. Uhum. E a irmã do cliente que veio me procurar. E ele tinha. A história foi a seguinte: ele foi preso num roubo de veículo, em concurso de pessoas e emprego de arma. Só que ele não tinha praticado esse roubo. Foi assim: um rapaz e o pai dele praticou o crime. E eles pegaram o carro para levar para um desmanche. Isso tarde da noite, era 7 horas, 8 horas, coisa assim. Faz muito tempo. Só que o menino, ele deixou o pai dele num local e foi em direção ao desmanche, que já estava tudo organizado para ele deixar o carro no desmanche. E nesse caminho, o meu cliente estava num bar tomando cerveja, pedreiro, tinha saído da obra, tomando uma cerveja, e parou no ponto de ônibus lá, meio alterado. O rapaz parou o carro e ofereceu uma carona para ele. Eles se conheciam, era do mesmo bairro. Mas o que tava dirigindo o carro tinha acabado de cometer um crime. Coisa de minutos. Eu cometi um crime, você quer uma carona? Qual foi a Que ideia? azar também, Não, mas hein? qual que é a ideia? Hoje as coisas estão mais fáceis. Antes, um menino de 20 anos de idade ter um carro e sair com um carro era ostentação. Era algo difícil. Hoje qualquer um compra um carro financiado. Na época não era tão fácil assim. Quem tem mais idade vai entender o que eu tô falando, né? Sim, sim. E aí ele falou, vou teoricamente mostrar aí pro José, meu cliente chamado José Cícero, que ele que eu tenho um carro, que eu sei dirigir e tal. E aí ele pegou uma carona lá. Foi batata. A hora que ele pegou a carona, andou um quarteirão, a polícia já tava no encalço, né? Porque já tinha sido roubo ali há minutos antes. Parou. Quando parou, surpreendeu o motorista e o meu cliente. A vítima disse que eram 2 pessoas armadas, só que ela não reconheceu as pessoas que eram. Por quê? Porque no golpe ali, no calor da emoção, ficou nervosa, não reconheceu. Mas foram surpreendidas 2 pessoas dentro do carro armadas, então Tudo alinhado. teoricamente eram os 2, certo? O menino não entregou o pai dele. Por que o menino não entregou o pai dele? Porque era o pai dele. Então, lógico, óbvio. E também não falou que não era o José Cícero, certo? Aí, moral da história, fiz o que tinha que fazer, não teve jeito. 7 anos de prisão.
Puta, não teve o que fazer. Por causa de uma flagrante, não teve o que fazer. Nem com ele bêbado, tipo, não faz Nada, sentido ele... tentamos chamar o cara do bar, o cara do bar falou que ele tava lá, mas não sabia a hora que ele saiu, não tinha câmera na época, não era igual hoje, celular, tudo, né? Aí beleza, ele ficou preso 2 anos e pouco, aí eu consegui semi-aberto pra ele, depois consegui o aberto. Eu sei que depois de 3 anos, olha pra você ver, 3 anos, o pai do moleque, achando que não ia dar mais nada, ele começou a falar lá no bairro, tudo no meu bairro, São Mateus, São Paulo. Tudo começou a falar lá no bairro que ele era que era ele que tinha cometido o crime, no lugar do José Cícero, mas quem pagou foi o José Cícero. Aí o que aconteceu? Eu já estava ali com uns 3 anos de advocacia, fiz o quê? Fui, gravei isso através, não eu, né, pedi para familiar gravar isso nessa conversa de bar lá, levei na delegacia, conversei com o delegado tal, e foi instaurado lá um procedimento, né, de investigatório. Aí realmente descobriu, constatou que foi o cara. Ele foi responsabilizado, não tinha dado prescrição, ele foi responsabilizado por essa conduta posteriormente. E aí eu consegui entrar com uma revisão criminal lá pro José Cícero para poder absolvê-lo. E tem indenização também? Não, porque não foi um erro do Estado grosseiro, né? Foi um erro conduzido pela própria culpa do comparsa, né? Do Nossa, coautor. agora imagina, o Estado não vai teve preso, culpa ali. Mas esse foi emblemático, por quê? indenização. Porque do início ao fim ele negava a prática do crime e sustentava a inocência, e a consequência foi bastante, assim, infeliz, porque a mãe dele morreu de desgosto. Nossa. Morreu triste. O pai morreu também por conta de depressão em decorrência de pessoas, né, no norte, extremamente uma cultura assim muito muito correta. Então eles não admitiam de jeito nenhum o filho fazer aquilo e... Imagina como é que tá a cabeça desse... Não, hoje, isso faz muitos anos, né? Eu formei em 2002, foi logo o primeiro caso que eu peguei. Então hoje eu já perdi contato, obviamente, Não, com essa mas família. pode ver que a gente fica muito Mas agonizado, foi mas foi justamente o que o Gabriel falou. É bem melhor um cara que seja culpado tá solto do que a gente ter um inocente preso. Mas foi um caso que marcou muito, e do que deu pra fazer não foi o suficiente, porque puxou cadeia. 7 anos mudou ainda, o são cara. 7 anos pra uma E o pessoa senhor comentou inocente. que mesmo depois de alguns anos preso, 2 anos, né, se não me engano, Deus. o senhor ainda estava acompanhando. Por que eu acompanhei? Porque assim, depois da condenação, o preso cumpre pena. Sim. E aí, assim, isso também pouca gente sabe. Então, vou dar um exemplo aqui para contextualizar e ficar fácil. Supondo que uma pessoa responda o crime em Bertioga, e o juiz de Bertioga o condene a 7 anos de prisão. Fechado, regime fechado. Ele vai ter que cumprir essa pena. E aí, vamos dizer que ele vai cumprir essa pena lá em Presidente Prudente, tá? Lucena, enfim, qualquer local onde tem um presídio. O processo que gerou a condenação, que a gente chama de processo de conhecimento, fica aqui. Agora, a pena vai para lá, entendeu? Então nasce um outro processo chamado processo de execução na vara de execução criminal, que não vai discutir mais a culpa, foi você ou não foi. Ela vai discutir assim, aqui só vai ser discutido o seguinte: bom, o juiz lá falou que você tem que cumprir 7 anos. Você vai cumprir 7 anos no fechado, vai cumprir um tempo, vai para o semiaberto, vai cumprir mais um tempo e vai para o aberto. Então é aqui que eu tenho que entrar para fazer com que ele tenha um cumprimento de pena justo, não fique mais tempo no regime fechado, possa sair para o semiaberto, depois possa sair para o aberto. Sim. Então por isso que eu acompanhei todo o caminho dele até ele sair para o aberto. Aí eu fui claro, foram 2 contratos, um para defender do crime e o outro para fazer o acompanhamento da VEC, que a gente chama. Justamente era isso a pergunta que eu ia fazer, se normalmente existe esse acompanhamento depois, mesmo depois que ele... Então, pode existir por advogado particular ou aqueles que não têm condição de pagar, e isso é prestado pelo Estado através da Defensoria Pública. Tá? Mas existe sim um acompanhamento. Assim, puxando esse assunto assim, o senhor falou assim, agora ele tá no quarto, daqui a pouco ele vai pro lado da defesa. Eu me interesso muito pela defesa também, porque, como eu falei, eu acredito... Não
não é. Não precisa nem chegar no quarto, já mudou. Já, no decisão oitavo- do podcast ele já mudou, já de lado. Já tá abraçando, né? É. Então, eu acredito assim que, como nesse caso, existem erros do judiciário. O judiciário, ele tá tão superlotado que ele acaba cometendo esses erros. Acontece. Então, assim, eu acredito que todos têm que ter o seu direito de defesa. Sim, tem razão. Mas, assim, como eu tava falando, eu tenho muito medo, né? Porque dizem que essa área... você mexe muito com vagabundo e aí fica... É meio tenso, né? Eu tenho medo. Mas qualquer uma. Vai fazer, por exemplo, uma civil de pensão, por exemplo. O cara pode ficar a pé da vida que você tá fazendo ele pagar 1.200 e Ou atrás de bens mesmo. Ou né? de bens. Ou de bens. Esse advogado fez eu perder a fazenda, eu só fiquei com o carro, vou atrás dele. Pode ser. Eu Mas vou usar assim, o carro pra ir atrás da minha fazenda. o direito penal não tem esse risco se você andar certo, Gabriel. Se você não for ético, né? Não mentir pro preso. Não pedir dinheiro prometendo algo que você não vai fazer. Não fazer coisa errada, principalmente, porque é uma linha muito tênue entre o certo e o errado. Não tem risco nenhum. A gente sabe, por exemplo, muito, que... muito ético o trabalho. A gente sabe, por exemplo, que hoje o próprio crime organizado, ele tem uma divisão só dos doutores, né? Que são os terno e gravata, e a gente sabe que se esses advogados criminais, se eles vacilarem, porque eles acabam, né? mas pode ver que determinadas... quando a gente vê notícia de advogado criminalista sendo morto, a gente vê esse tipo de coisa, a gente sempre acompanha na notícia que ele estava correlacionado com crime organizado em alguma instância. E aí, infelizmente, ele deixa de ser advogado e passa a ser parte do crime, né? É isso que é o problema. Você não pode envolver uma coisa com a outra. Um é o trabalho profissional e o outro é você ceder a eventual investida do crime. Isso não pode. E a gente ir pro último ponto, que é de fato acontecer ali um homicídio pro advogado, às vezes tem coisa mais leve, vamos dizer assim, o cara ir pra cima de você pra te dar um tapa, depois da audiência, alguma coisa, sempre tem um louco, né? Sempre tem um doido pra mas tudo. no penal não tem isso não. No penal é só bala. No penal os caras já saem... Já é na bala direto, já pula. Eu gosto muito do penal, mas eu não faria... Eu até brinco que se eu for fazer penal, vai eu e o cliente preso. Porque eu não tenho... Eu acho que eu não tenho tato pra área. Mas eu amo. E suítes também, maravilhoso. Mas isso é uma Esse coisa caso é um caso de suítes. Tranquilamente. Isso é uma coisa que eu falo em sala de aula, né? Se todo mundo gostar do penal também, o que será do mercado do advogado penalista? Não vai ter mercado para todo mundo. Mas é natural, brincadeira à parte, uns têm vocação para o tributário, outros têm vocação para o civil, outros para o trabalhista, outros para o penal. Faz parte. E Né? tem Você vai áreas ter mais aderência, específicas ainda. Inclusive veio a professora Karina aqui também e eu quase me apaixonei pelo previdenciário. Verdade. Eu falei, é essa área que eu vou seguir. Então, Aí eu trouxe a professora de ADM, eu vou seguir ADM. Agora eu vou seguir A gente penal. vai se moldando, vai sendo fragmentado. Acho que eu vou seguir tudo Cada também. área tem sua graça, né? Cada área tem ali suas nuances e é a vocação, né? Você tem que ir experimentando, ver o que gosta, fazer estágio nessa fase da faculdade. É importante para você poder sentir a experiência de cada área, né? A gente sabe que tem os rivais ali, né? Penal e civil, né? Que são... O professor Alessandro, até que eu nunca vi ele muito atacando o civil ali não, mas agora certos professores gostam de atacar o penal. Você gosta mais do penal do que de mim? Aí é perigoso, porque eles têm o poder da caneta. Mas é porque até algo que eu não lembro qual professor comentou isso, mas ele falou, o pessoal normalmente gosta mais de penal porque tá mais na mídia. Porque a gente vê filme, ninguém vê um filme sobre uso capião. Não tem. Ninguém vê. Agora, dos temas do penal, um monte. É Ó, que gente... o penal ele é mais... Humor cego. O morcego. O morcego. Interessante esse contexto de menor infrator. Eu acho interessante esse aspecto, pois precisamos entender certos tipos de situações e ações. Eu conheço o morcego, um abraço, eu esqueci seu nome, porque eu só chamo de morcego. Eu só chamo ele de morcego, eu esqueci o nome dele. Ele é daqui, ele é da faculdade, pô. Tá. Só que Ele faz pedagogia. Só que ele está fazendo pedagogia, um abraço. Tá, você tava falando você ontem, né? Desculpa, eu esqueci o nome, mas é o cosplayer também, faz filmes também. Bacana. Gente boa demais. Vamos pra... vai ser a última pergunta ou... Não, a gente tá com tempo ainda. Mas só Deixa eu pra aproveitar arrematar, pra perguntar aqui. penal é mais legal que civil. Deixa eu aproveitar pra perguntar. Tem uma série na Netflix muito boa, chamada Além do Direito, muito boa mesmo.
Existe um episódio, professor, que é assim, ó. Um rapaz, ele trabalha numa obra, ele é condutor de veículos da obra. Um certo dia, ele tá trabalhando, só que ele tá muito cansado, porque a hora extra dele foi muito grande. E aí, ele fala com o amigo dele, o amigo dele oferece um café. Ele fala, nossa, que café estranho, mas não liga e vai dirigir. Só que depois é nos revelado que o café estava batizado com vodka. Tá. E ele não sabia. E aí, beleza. Aí ele pega e vai dirigir. Lá na frente, uma criança entra na frente dele, só que ele consegue parar o veículo antes do contato. Mas a criança fica com sequelas por contas psicológicas. Susto. Por causa do susto. E aí, beleza. Como é uma série coreana, foi baseado nos direitos coreanos, então o que acontece? Ele faz o bafômetro, dá positivo pra álcool. Tá. Dá que ele está embriagado. Beleza. Aí, beleza. Ele pega, levam ele pro julgamento, né? Ele é absolvido porque ele não houve contato. Né? Ele é absolvido porque não houve contato com a criança. Tá, não acertou, não atingiu não atingiu a criança. Não. Tá. Aí ele foi absolvido. Não sei se lá tem lei de trânsito em relação a isso, mas aqui ele poderia ter sido absolvido por questão de não haver... por questão da lesão corporal. Sim. Mas ele teria tomado uma medida administrativa em infração de trânsito, né? Na verdade, eu entendi sua pergunta. Na verdade, o contexto aí aqui no Brasil nós temos lá na Lei de Trânsito, a 9.503 de 97, no artigo 306 lá, a punição da direção de veículo automotor, né, sobre a influência de qualquer substância que altere a capacidade psicomotora do motorista. O álcool é uma delas, tá? Então, o direito é legal por isso, olha que interessante. Se eu pego esse contexto, você é um policial que abordou a pessoa, ele fez o bafômetro, o etilômetro, bateu lá que ele tá com a quantidade superior à permitida pela lei para caracterizar, né, a infração de trânsito, o crime, né, de trânsito do artigo 306, ele vai ser julgado. Então, se a gente pegar a questão do fato típico, houve uma conduta, nexo causal resultado de tipicidade no artigo 306, né? Só que o que o advogado dele aí vai ter que provar na audiência, vai ter que explorar na audiência. Isso que é interessante no direito penal. O artigo 306 é um artigo que pune só condutas dolosas. Então ele tem que saber que está bebendo e que vai dirigir após a ingestão dessa substância. Me parece que no seu exemplo ele não tinha a mínima noção disso. Não né? tinha. Então ele não agiu aí nem com dolo, nem com culpa, né? Porque penso que ele também ele se descuidou do copo, ele não tomou nenhuma medida de ausência de dever de cuidado. Então não há conduta passível de punição. Então se ele demonstrar isso, eu tô colocando, isso tem um termo técnico, tá? Mas para todo mundo entender, é isso. Ele praticou friamente falando, ele dirigiu um veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada. Mas a conduta humana dele não foi dolosa nem culposa. Então ele não poderia, em tese, responder e ser punido pelo artigo 306, tá? Para que todo mundo aí possa entender, até quem não é do direito, tá? Porque essa série é americana, né? Não, ela é coreana. Coreana? Então, é porque até o Código Penal de cada país, né, as leis penais de cada país, reflete muito quais são os valores daquela cultura, né? Sim. Então, assim, no Brasil eu acho que as piores penas são para crimes contra a vida, né? São Sim, pra crimes porque o contra a feminicídio hoje, né? porque O feminicídio hoje tem a pena maior de porque 40 é anos. muito baseado. Se a gente tem um outro país... Que é um crime contra a vida, óbvio. Se a gente tem um outro país onde as piores penas são contra a propriedade privada, por exemplo, a gente sabe que naquele país um dos principais valores é a proteção da propriedade. Isso. E vai indo e vai cada vez especificando mais, né? Então é interessante ver como a gente consegue analisar até os valores dentro de uma sociedade, de um estado, de uma cultura, baseado nas suas leis penais. Sim. Hoje no Brasil, qual é o crime com maior pena? Feminicídio. Feminicídio, que pega de 20 a 40. de 20 a 40 anos. Artigo A gente 121A do Código Penal. Outra coisa aí que a gente vai soltar agora, se é mito ou verdade,
preso no Brasil não passa de 30 anos de cadeia. É assim, na verdade hoje mudou também com o pacote anticrime, né? Pacote anticrime de que ano? 2019. 2019. É. E tá lá no artigo 75 do Código Penal isso, tá? Antes era 30, agora passou a ser 40. Mas não é que ele só pode ser punido com uma pena de 40 anos. Né, que foi a sua pergunta. Isso. Não, a pena não é que a pena não passa de 40 anos, senão o Fernandinho Beiramar não ia carregar, por exemplo, uma pena total de 300 anos nas costas. O que acontece, como está reproduzido aí, é que ele vai ficar preso por no máximo 40 anos. Mas vou fazer um exemplo para você entender. Vamos supor que alguém tenha várias condenações e a soma dessas condenações seja de 100 anos. Sim, ok. Tá? Uhum. E esses 100 anos, o regime que ele vai cumprir pena, para todo mundo entender, é o fechado. Penitenciário, regime fechado, enfim. Uhum. Ele, um dia, isso está lá na Lei de Execução Penal, artigo 112, vai depender do crime que ele praticou, lá tem uma porcentagem que começa em 16% e vai até 70%, se o crime é hediondo, não é, enfim. Ok. Ele vai ter que ficar um tempo nesse sistema para poder sair pro semiaberto, para depois sair pro aberto, tá? Uhum. O que acontece é que ele foi condenado a 100, não foi? O cálculo para ele progredir não é feito em cima dos 40, é feito em cima dos 100. A Constituição Federal proíbe a prisão perpétua, no entanto, a pena que pode levar a um maior tempo de reclusão em casos de crimes comuns é de 40 anos de prisão. Isso quer dizer o seguinte, para ele sair, uma pena de 100 anos, para ele sair para o semiaberto, não vai ser calculado em cima dos 40, vai ser calculado em cima dos 100. Então o que pode acontecer? Se ele cometeu, por exemplo, um crime hediondo, e que o percentual é de 70%, ele vai ficar dos 100, 70%, eu tenho 70 anos. Então quer dizer que ele vai ficar 40 no fechado, para depois sair pro aberto direto para a rua. Tá? O cálculo dessa progressão ela não é feita em cima dos 40, que é o tempo máximo de prisão, é feita em cima do total da pena dele. Tá? Então é nesse sentido que funciona esse tempo de cumprir, esse tempo máximo de prisão estabelecido no artigo 75. Ou seja, se você quiser ser criminalista, você também tem que ter uma boa formação em matemática para calcular os meses. Quando você estudaram o tempo da cálculo de pena, sim, né? Dosimetria da pena, vocês viram que foi um semestre inteiro de cálculo. Fração, bastante fração. Não, eu vou pra humanas, não tem cálculo. Direito a humanas. Direito é só humanas. E claro que esses conceitos que eu tô falando aqui, né? Eles são... Eu tô trazendo de forma um pouco mais rasa, porque nós temos um pessoal que não é do direito aqui, sim, né? Sim. Ó, temos nosso fantasma colocou aqui na tela. No Brasil, crimes como o feminicídio, o homicídio qualificado e o latrocínio, né, que é o roubo seguido de morte, estão entre aqueles com maior pena prevista no Código Penal. Olha só. Então aí a gente tem que a pena máxima de feminicídio foi ampliada até 40 anos. A maior é feminicídio hoje. Sim, Então, vou fazer uma pergunta aqui que mandaram aqui pra mim aqui. A gente tá entrando quase na reta final já. Beleza. Vamos lançar essa pergunta aí, que desde o último podcast a gente tá quebrando o protocolo. Enquanto isso, vocês querem mais água? Vocês querem um café? Eu quero mais água. Mais um café e mais uma água. Vamos lá. Gabriela Fernandes mandou aqui, ó. Quem? Gabriela Fernandes, conhece? Não lembro o nome. É minha irmã. Na sua visão, qual é hoje o maior desafio no direito penal? Punir de forma eficaz ou garantir que a punição não ultrapasse os limites dos direitos fundamentais? Rapaz, tem que escolher uma só? Hã? Tem que escolher uma só? Eu acredito que seja uma pergunta só aqui. Faz de novo aí. Certo. Na sua visão, hoje, qual é o maior desafio do direito penal? Punir de forma eficaz ou garantir que a punição não ultrapasse os limites dos direitos fundamentais? O que eu acredito que é uma pergunta... Eu acho que elas se complementam. Eu acho que... Eu acho que uma é consequência da outra. Isso. Então, eu acredito muito, tá, que se esses dois parâmetros forem respeitados pelo julgador, nós teremos uma pena justa
e um cumprimento digno de pena. Porque qual é a ideia do cumprimento digno de pena? A gente não pode esquecer que o bandido é membro da sociedade. Tem gente que vai torcer o nariz pro que eu vou falar aqui, mas é gente da gente. É sua gente, não é minha. Tem gente que vai falar isso, mas não, é da sociedade, vem da sociedade, ok? Então, a lei ela tem o seguinte viés. Ela retira da sociedade para cuidar, tratar, cumprir pena é reeducar. A ideia da lei, tá? É reeducar. E depois de um tempo, gradualmente, fechado, semiaberto ou aberto, ela devolveria esse preso para a sociedade, para o convívio social. O problema é que hoje o sistema penitenciário ele não reeduca, né? Há doutrinadores que criticam e inclusive dizem que ele educa para o crime, não reeduca para a sociedade. E não é digno o cumprimento de pena. Então, até porque a sociedade não aceita o preso. A sociedade não aceita o reeducando. A sociedade não aceita quem cumpriu pena. E é só responder uma pergunta que eu vou te fazer agora, você vai entender. Você abriria a porta? Não precisa responder, só pensa, tá? Quem abriria a porta de uma empresa para um ex-condenado por estupro para trabalhar, depois de cumprir 7, 8, 10 anos de pena? Então, não precisa nem responder, tá? Não, mas é algo que faz a gente pensar. Nós temos aqui um problema. Né? O preso, quando ele sai do sistema para a sociedade, ele encontra uma barreira muito grande de ressocialização. E às vezes ele volta para o crime. Porque para quem tem estrutura, família, é fácil falar, mas voltou porque é sem vergonha. Mas o cara que não tem nada, não tem onde morar, para ele se reerguer na sociedade depois de uma condenação, é algo muito difícil. Sim, também porque muito vai muito do... eu acho, né? Vai muito do crime. No caso de contratar uma empresa, alguém condenado por estupro, ou alguém que foi condenado por roubar outra empresa, dando um exemplo, às vezes a gente sente que tá dando um tiro no próprio pé. Agora, se for uma pessoa... Vou dar um exemplo. Teve um furto de uma casa, furtou uma casa, ou teve um roubo, assalto à mão armada na rua. Talvez algumas pessoas até dariam uma chance. Agora, por exemplo, alguém que foi preso por justamente roubar a empresa em que trabalhava antigamente, ou pelo próprio estupro, aí eu acho que de fato aí a maioria das pessoas diria... As portas se fecham. Não, Então, porque vai muito do tipo de crime também, né? E aí como que a gente vai ter A taxa de incidência. E aí como que a gente vai ter então a ressocialização de um preso quando a sociedade fecha as portas para ele? Acontece isso aí, ó. Sim. Isso aí é efeito de duas coisas, na minha humilde opinião. Sim, sim. Tá? A falta de estrutura do sistema penitenciário para reeducar. Sim. O cara não tem estudo, não consegue sair de lá formado para trabalhar. O cara que estuda aqui não tem emprego, imagina um presidiário. Sabe, É verdade. Né? E também a falta de estrutura familiar. Sim. Né? Então, estrutura do sistema penitenciário, estrutura familiar e a recepção da sociedade Sim. desse preso. Inclusive, se a gente for entrar nesse assunto, a gente vai começar até a falar. É um aspecto mais social, né? Tem um dado importantíssimo, eu não vou lembrar. Eu lembro que a porcentagem é altíssima, assim, a porcentagem é realmente altíssima. Que os presos por tráfico são tudo com pai ausente, mãe que trabalha o dia todo. Então a gente acaba entrando num assunto Dizendo que a tendência acaba sendo maior para aquela... Eu não sou... acaba situação. sendo para aquele... Eu não sou partidário da corresponsabilidade social extrema, tá? Então eu acho que tem um pouco de escolha da pessoa que pratica o com crime, certeza. enfim. Mas geralmente são pessoas sem estrutura. Geralmente a maciça maioria de determinados crimes, categorias de crimes, você vê que tem junta um também, problema né? Às social vezes, ali, né? às vezes a pessoa tem contato com, vou dar um exemplo, com crime organizado desde pequeno, aquilo já é parte do dia a dia. Aí muitas vezes tem o pai ausente, a mãe trabalha muito. Eu fui numa palestra de um professor de direito. Ele disse uma coisa que me fez pensar pra caramba. Ele falou assim: por que geralmente um menino da favela vira bandido e não jogador de futebol ou engenheiro? Porque lá não tem engenheiro, lá vai ter o quê? Traficante dando tiro na polícia, a polícia dando tiro no traficante.
o espelho que muitas vezes ele tem dentro dessa comunidade, eu não estou falando mal da comunidade, estou falando do convívio que ele tem, vai amoldar quem essa pessoa vai ser, as características dessa pessoa, a personalidade dessa pessoa. Ele não... É diferente de você estar numa família que seu pai é engenheiro, sua mãe é médica ou advogada, seus amigos trabalham e fazem N coisas, do que você todo dia vê tráfico Tem de aquela drogas. coisa do dinheiro fácil também. Pra quem é financeiramente fragilizado ali, aquela coisa do dinheiro fácil. Volto a dizer, não justifica. Sim, lógico que não justifica. Mas empurra, não tem jeito. Né? Aí tem aquela certeza da impunidade também, aí vai juntando vários fatores. Vou apresentar o tema, porque muita gente fala assim, o uso de entorpecente ele já foi liberado, né? Até 40 gramas ali, né? Meu pai vive falando, nossa, Gabriel, foi liberado. Falou, não, pai, foi só descriminalizado, né? Professor, eu gostaria que o senhor explicasse o que é a descriminalização para a diferença da liberação. Despenalização e descriminalização, né? Despenalização é você não ser punido, tá? E descriminalização é tornar a conduta atípica. Então, despenalização e descriminalização. Despenalização, você não vai ser punido por uma conduta, tá? Que desiste. E descriminalização é quando você não é punido por aquele ato, uma vez que não existe tipo penal para punir aquela conduta, tá? Sim, então, tem até... O Fantasma jogou, o Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu pela descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, mas isso não significa sua legalização. A decisão tem as seguintes implicações. Porte deixa de ser crime. Portar maconha para uso próprio passa a ser ilícito administrativo, não mais um crime. Ou seja, não há pena de prisão, mas ainda pode haver outras penalidades, que não sei se a pessoa pode receber multa, eu acho que não, mas ela vai receber uma advertência, tratamento, enfim. Uns tapas na cara do polícia. Bom, Isso aí não acontece. vamos lá, professor. Tem mais uma aluna, acho que da nossa sala, Amanda Carolina, Tá. mandou aqui. Professor, Amanda é gente boa. Amanda é. Inclusive vai vir aqui abraço no pra podcast, tá convidada, não se esqueça, não esqueci de você não. Vamos lá. Professor, diante da atual política criminal brasileira, o senhor acredita que o direito penal tem sido utilizado mais como instrumento de proteção da sociedade ou como forma de controle social seletivo? Profundo, hein? Bem a cara da Amanda fazer esse tipo de pergunta, né, E professor? a Amanda me coloca numa sinuca de bico do cacete. Né? Ela gosta. Perdão da expressão. Amanda, eu acho que... É realmente a cara dela fazer essa pergunta, né? Um Porque pouco. o pouco que eu conversei com ela, se for a Amanda que eu estou lembrando, Boa aluna, viu? ela Tem realmente gente. dá pra ter umas conversas muito profundas com ela, assim, de sociedade, de filosofia. Sim. Essa nasceu pra humanas mesmo. E pra direito vai ser uma debatedora. Eu acho que em alguns casos nós temos ali um controle mais direcionado para determinadas classes, entendeu? Interesses direcionados. Às vezes é o que eu sinto, tá? Mas não é todo caso, não é em todas as situações, tá? Mas nós temos hoje um ativismo judicial muito grande. Sim, sim. E isso desemboca ali na seletividade de determinadas condenações, determinadas punições, né? Determinadas decisões que vão, sei lá, favorecer ou não, enfim. Sim, sim. Também a gente acaba não abordando tanto, porque, vixe, senão a gente vai começar uma conversa aqui Que toma um rumo... de não, qual a classe, aí daqui a pouco não, porque a classe política, a classe social, aí a classe de tal estado. É profunda Aí a acaba sendo pergunta muito- e eu acho que é algo para se discutir bastante aí
Temos aqui, ó, o Igor Mantovani. Mestre, boa noite. Esse menino também é Por bom, hein? qual razão existe uma forte garantia em relação à audiência de custódia para maiores de idade? Contudo, para os menores de idade, a audiência de apresentação é suprimida. Aí ele completou aqui, praticamente o Ministério Público age de portas fechadas. Por qual razão existe essa diferença? Muitas vezes existe ilegalidade na prisão que não pode ser arguida arguida, tá certo? De Arguida. maneira rápida e eficaz. Certo, é arguida. É, Arguida. tá certo. Arguida. Tá certo. E aí, a palavra Na nova. verdade, assim, o Igor fez uma observação interessante, mas a gente precisa pontuar. Não é que é portas fechadas, é que quando nós falamos em envolvimento com menores de idade, eu vou aplicar o ECA, né? E aí eu tenho a relação do segredo de justiça, né? Interesse dos menores. Sim, então sim. eu não posso ter as portas abertas para todo mundo assistir, tá? Mas a legalidade, a garantia do contraditório ampla defesa existe. Também Então, porque- tem que ter um advogado, tem que ter um defensor público, Sim. vai ter o promotor, né? Então Não, também porque eu imagino que a ideia seja justamente, o senhor mesmo falou, a decisão de uma ação penal pode acarretar a vida toda. Então eu imagino que justamente essa proteção para menores, para que o jovem emocionado que faz alguma coisa errada na sua juventude não seja condenado sua vida inteira por isso. Tanto que Segue nem, essa nem lógica? pode, né? Porque o inimputável, por exemplo, o menor, pela menoridade, ele nem vai preso, né? Ele Não vai- comete crime, Sim, é sim. ato infracional e ele vai ficar no máximo a medida de internação. Lá Isso na fica na Fundação Casa. ficha do mesmo jeito? Fica na ficha, mas não gera maus antecedentes, não gera nada. Então, Mas deve seguir essa existe lógica. a audiência para verificar se vai haver a internação, se mantém a internação provisória ou não, tá? Isso existe e garante ali o contraditório, a ampla defesa, só não é público, como acontece muitas vezes numa audiência de custódia, tá? Ok. Certo. E é isso. Acho que vamos ter que ficar por isso hoje. A gente acaba ficando por isso, por hoje, estamos Eu tenho aqui. que dar aula também. A gente tem, inclusive eu tenho aula dele. Inclusive a aula que eu tenho é do Você professor vai hoje, Alessandro. né? mesmo Porque tá porque- faltando- Eu vou passar ali no BK ali, vou pegar alguma coisa. Vou passar ali pra do comer, BK, do BK eu vou ali. É. Eu preciso tomar um banho e me trocar. Em casa, eu você vou. vai ver mais ele. Mas, Não. bem, a gente acaba não podendo fazer promoção do escritório, né? Não Não. pode. Mas, bem, ficamos por isso, agradecemos Eu que agradeço. a presença de vocês dois. Se vocês quiserem falar alguma coisa agora no final, fiquem à vontade. Não, eu fico feliz aí com o convite, foi divertido pra caramba, né? E tendo mais oportunidades, me convide. que eu Com fico certeza. E foi uma aula, à né, professor? disposição. E foi uma grande aula, assim, muito, muito boa. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade a todos. Obrigado, professor, de novo. É isso. Você vai ser advogado lá no norte? É Nordeste. Nordeste, É. Professor, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Por ter aceitado o convite. Eu me convidando. É meu. Por ter aceitado o convite, Gabriel também. O senhor eu fui pedir pra ele, eu nem contei, né? Mas assim, professor, manda um ênfase aqui das suas formações aqui pra mim poder colocar na legenda lá da foto. Ele mandou, foi um texto. Não deu nem pra colocar, a gente Um colocou o texto, professor aí da foi- FAB. Eu colocou o professor da FAB. Colocou o professor Então- de penal da FAB. Então, com um vasto currículo que o senhor tem, a gente com certeza vamos chamar para falar de outras áreas dentro do penal ali mesmo, porque Sim. são diversas coisas dá que a pra gente falar pode de estar, bastante coisa, muita né? coisa, entendeu? Sim. Então, fica atento aí que com certeza Ah, amigo. com certeza. vai ter que voltar. Bacana. Bem. Prazer. Minha querida audiência, ficamos por aqui. Novamente agradeço ao professor Alessandro, ao Gabriel. Aqui está. Aí, ó, pronto. Temos o. Aí, ó, eu pedi... Eu nem vou ler, mas é coisa Professor, pra dá um ênfase aí, por favor. Ele vai mandando. Bum. Então, realmente, provando que aqui no nosso programa a gente se preocupa muito em trazer pessoas muitíssimo, não só muito, mas muitíssimo qualificadas para tratar os assuntos aqui. Muito obrigado a vocês terem Eu que vindo. De agradeço. novo agradeço o Peterson aqui, Paulo. meu companheiro que está todo episódio aqui comigo. Agradeço nossa audiência que está aqui nos acompanhando. Agradeço o Fantasma que está sempre por trás das câmeras aqui na operação. Aí, Aqui ó. com nós. Dormiu ali já. ó. Nossa querida audiência, você que começou a assistir agora no final, que assistiu uma parte, você que comentou, compartilhou pro seu amigo que gosta do assunto, comente, traga ideias também, se vocês quiserem trazer ideias de pessoas ou temas pra gente trazer aqui, fiquem à vontade na nossa DM aqui do nosso Instagram.
E é isso. Um beijo a todos. Nos vemos na próxima sexta-feira. Sexta-feira. 5h30 da tarde. O spoiler? Professora Paulinha? Professora Paulinha vai vir aqui na semana que vem. Olha lá, hein? Dia das Crianças tá chegando, hein? Bora. Muito bom. Bora pra faculdade agora. Vai pra lá? Não. Não? Acho que não vou pro BK, não.